Oi, eu sou Ana Rosseto, criadora da Conterapia, e este é o Caminhos da Contoterapia, uma série em que eu converso com profissionais que passaram pela formação e hoje levam esse aprendizado para a vida e para o trabalho de formas diferentes. Hoje a conversa é com a Daniele Varanda, contoterapeuta e psicóloga, formada pela Universidade do Minho, brasileira atualmente morando em Portugal. Antes da gente entrar propriamente nisso, eu queria ouvir de você, Dani, um pouquinho. Conta pra gente e pra quem está nos assistindo, quem é você hoje e com o que você trabalha. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui para dar meu testemunho sobre o meu percurso. Eu era advogada no Brasil, trabalhava na Petrobras, deixei a empresa na época da pandemia. Foi um momento de muita transformação e mudança, porque eu vi que minha vida não estava seguindo um rumo legal. E decidimos vir para Portugal para dar mais segurança para os filhos e viver uma vida mais tranquila. E quando eu cheguei aqui, eu decidi cursar psicologia. E eu terminei a licenciatura. Agora o próximo passo é um mestrado, que eu devo começar no meio do ano. E atualmente eu estou trabalhando como terapeuta e a contoterapia assumiu um espaço bem maior do que eu imaginava nos meus atendimentos. Deixa eu até aproveitar e entrar aqui, porque eu queria justamente te perguntar, o que te levou, naquele momento da sua vida, ou do seu trabalho, né, a buscar essa formação em conterapia? Eu busquei no ano passado, eu estava concluindo a licenciatura e eu estava num momento de muita indecisão sobre o caminho que eu ia seguir, porque eu achei que a faculdade é muito engessada nas técnicas que ela ensina. É basicamente terapia cognitivo-comportamental e de uma forma muito conservadora. E eu queria um trabalho mais humano, uma vertente mais humanizada. Que, na verdade, foi isso que me levou para a psicologia no primeiro momento. E eu sempre amei histórias. Eu era uma adolescente que lia mitologia grega. Meu pai colecionava fascículos das histórias dos mitos gregos, deuses gregos, e eu lia esses fascículos, devorava, lia a Ilíada, a Odisseia, com 12, 13 anos, entendeu? Sempre gostei. E nesse movimento eu consegui me reconectar com uma coisa que eu gostava muito e que tinha ficado meio que adormecida. E eu queria muito trabalhar com histórias. Além disso, eu participei de um grupo de mulheres, né? Era para discutir as histórias do livro Mulheres que Correm com Lobos. Uhum. E eu gosto muito do livro, mas eu fiquei com muita vontade de desenvolver esse trabalho com outros livros. Uhum. E foi por isso que eu busquei a contoterapia. E eu vi que ia me dar essa possibilidade de trabalhar com qualquer história. Só que o resultado superou minhas expectativas, porque eu hoje vejo que eu posso trabalhar com qualquer história, inclusive as que eu escrevo. É bacana que você está trazendo as respostas. Já na próxima pergunta que eu queria fazer para você, que eu queria falar, pois é, qual foi a mudança mais concreta que a formação trouxe para sua forma de escutar, de você perceber, de conduzir pessoas? Como é que foi isso para você? O curso é dividido em módulos, né? E o primeiro módulo foi o primeiro módulo pelo qual eu me apaixonei, que é CNV. Uhum. E esse módulo foi uma transformação na minha vida, porque eu vi que eu já aplicava, Uhum. mas eu não conhecia a técnica assim muito bem. Então eu melhorei a minha técnica de aplicação.
não é o que a gente pensa, né? Porque a gente, quando escuta a comunicação não violenta, a gente acha assim, ah, não, é falar docinho, é falar. Não é. É uma escuta profunda e você consegue colocar limites, você consegue expor o que você está precisando sem atacar. E acho que as pessoas ainda não conseguem funcionar direito nesse modo e ainda tem muita confusão. Mas eu tive resultados muito positivos aqui em casa. Eu comecei a conseguir expor melhor o que eu preciso, sem parecer que eu estou atacando meus filhos, meu marido. E nas minhas relações também. E a CNV permite uma coisa que eu sempre gostei muito, que é ouvir histórias. Então, eu acho que a escuta da CNV te proporciona você ouvir sem julgar, ouvir de forma aberta, de forma deixar a pessoa contar a história do jeito que ela acha, entendeu? E eu sempre amei ouvir histórias, conhecer histórias. Então, assim, por que não usar isso na prática? Então, foi a primeira grande transformação na minha vida foi a CNV. O segundo módulo de oralidade, eu gostei, mas não é o meu forte. Não é que eu não consiga fazer, mas não é o meu forte, não é o que eu sou apaixonada. E o terceiro módulo, que a gente começa a aprender a escrever os contos biográficos e terapêuticos, foi onde eu me encontrei. Eu vi que eu realmente queria fazer aquilo, percebi que aquilo é aplicação da CNV pura, trouxe a CNV para essa fase, realmente trouxe de forma inicialmente meio intuitiva, depois que eu percebi que eu estava fazendo isso, porque eu realmente escuto a história do outro e devolvo, mas eu não devolvo com palavras, como a gente faz na paráfrase O da módulo. eu devolvo com Mas, imagens, símbolos. exato. E os contos que eu escrevo realmente atravessam as pessoas que recebem. Eu tive resultados muito positivos dos contos que eu escrevi. Muito bom, Dani. E onde que esse aprendizado aparece hoje de forma mais concreta? Na sua vida ou então no seu trabalho? Então, quando eu cheguei no curso, eu imaginei que eu ia usar a contoterapia como mais uma ferramenta terapêutica. Eu gosto muito de astrologia, então eu imaginei que eu ia associar as duas coisas. E houve uma inversão de valores mesmo, porque eu hoje não me vejo mais uma terapeuta que usa a contoterapia. Eu me vejo uma contoterapeuta que usa outras técnicas, entendeu? Por exemplo, astrologia. Eu consigo, num mapa, ter sacadas muito boas para criar uma história. Outras técnicas também, da terapia transpessoal, que eu já aprendi. E a inversão foi essa. E, inclusive, houve essa inversão na minha motivação para procurar um mestrado. Porque antes eu estava querendo buscar um mestrado para ter o diploma, para abrir outras portas aqui em Portugal para mim. E hoje, a principal motivação que eu tenho para fazer um mestrado é justamente levar essa abordagem da contoterapia para dentro do mundo acadêmico. A minha tentativa é essa, porque eu tenho tido contato com vários psicólogos que, quando eu explico, o que eu sinto é que as pessoas não conhecem. Quando eu falo assim, não, eu sou contoterapeuta, mas o que é isso? E aí quando eu explico, e eu normalmente dou exemplos de situações que aconteceram comigo, de resultados muito positivos que eu tive, e as pessoas ficam encantadas. E conversando com psicólogos, assim, eu tive a sensação de que eles encaram meio como uma abordagem nova. Sim. Sabe? Que não deixa de ser, né?
que não deixa de ser, porque Eu acho ela que não tem deixa gente de que ser, é uma forma de 10 terapia anos. mesmo. E é, e é. É uma possibilidade que a gente pode lançar a mão, né? Que vai além do que talvez comumente a gente conhece como conterapia, que é um viés bastante junguiano, né? Bem de. Pegando essa linha da psicologia analítica, do próprio Mulheres que Correm com Lobos que você Sim, falou, sim. onde a gente lê aquele conto e a gente vai trabalhar o que está sendo dito sobre aquele conto. Não é exatamente, não é isso que a gente está fazendo, né? A gente Não, está não é isso que a gente faz. Eu acho que essa vertente, ela pega o conto e tenta encaixar os fatos da tua vida naquele conto. isso, E a contoterapia é invertida. exatamente. Eu sinto que é invertido, que é buscar no simbólico os eventos da tua vida, entendeu? Por isso que, assim, Uhum. a criação de contos para mim foi uma coisa tão transformadora, porque eu consegui colocar no papel, em palavras, né? No papel não, porque normalmente recebe por áudio no início, mas consegui colocar em palavras a história, o desafio que a pessoa está vivendo de uma forma suave, lúdica, é muito curativo. É, É é muito um. curativo. E, às É, vezes, de e rompe barreiras que a pessoa racionalmente coloca e a história parece que atravessa. Porque você através. é como se você estivesse fazendo terapia, mas você está. Exatamente, exatamente. E é uma especificidade, né? Você está fazendo especificamente para aquela pessoa, né? Sim, Tem algo de muito potente nisso. Na sim. escolha do enredo, na escolha dos personagens arquetípicos, na escolha dos símbolos e imagens que a gente resolve colocar naquela narração, é bem específico para aquela pessoa. De fato, é um tratamento, né? É um cuidado, né? É um tratamento para cuidar desse ser humano, que ele volte ao seu estado de E equilíbrio, de não é saúde. um direcionamento. Não Não, é o direcionamento, é um cuidado, é um ser visto, entendeu? Ser é visto isso. e ser ouvido. A pessoa se vê na história, ela se sente ouvida. Não, essa pessoa me ouviu e me devolveu o que eu estou vivendo. Exatamente. E, de repente, mostrar um caminho ali que não estava sendo visto, entendeu? Eu não coloco nos meus contos, nos contos que eu fiz, eu não coloco resoluções. Eu não coloco, assim, você resolveu isso, vai ser feliz para sempre. Inclusive, um Aham. conto que eu fiz para uma cliente, ela me falou: eu queria um conto com final feliz. Eu falei assim: eu não vou te dar um conto com final feliz, porque senão eu estou tirando a tua agência. Eu não sei o que é final Exatamente. feliz para você, sabe? Eu não sei. Então, eu não vou tirar a tua agência, mas eu vou. Ela tinha que tomar uma decisão difícil. Eu falei assim: eu vou te fazer um conto para te deixar em paz com a decisão que você tomar, Exatamente. seja ela qual for. Mas aí a agência é sua, só que você vai entender tudo que está movimentando aí dentro de você. Eu vou tentar colocar em palavras tudo que está movimentando aí dentro de você, para você tomar a melhor decisão que você É bem interessante você falar coloca isso, aqui, porque de entendeu? fato, né, a gente parte da premissa de que a pessoa tem a capacidade de resolver de superar os próprios desafios, né? Mas naquele momento, por alguma eventualidade ou outra, ela está incapacitada, ela precisa desse apoio, desse cuidado, desse atendimento terapêutico que a gente está proporcionando para ela via histórias, né, via narrativa. E de fato, o É, nosso papel é colocar essas imagens em ação mesmo, movimentar o mundo interno da pessoa. sim. E a gente só Esse consegue movimento vai. com muito, a gente só Não, consegue com pode muito escuta. só, só. É Senão a gente corre o escuta risco de e colocar se a gente. É, despir do que você acha, entendeu? Do que você pensa. É só escutar. O conto não é pra gente, não é para quem escreve, o não, conto é para quem vai receber. Então não exatamente. adianta eu teimar com uma imagem que não funcione para o cliente, não adianta eu criar um desafio que o cliente não se identifique. É muito escuta, muito escuta. E é escutar até além do que está sendo dito.
Necessariamente. Que a CNV, né, a comunicação não violenta, ela acaba dando essas possibilidades para a gente traduzir o que está Sim. sendo dito. Pra gente chegar no que realmente importa, né? No que tá vivo ali para a pessoa, de fato, além da história que ela está contando Sim. sobre a situação. Dani, muito rico. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Para alguém que ainda acha que contoterapia é apenas ler ou contar uma história enfim, trazer a sua interpretação, o que a sua experiência diria? Eu diria que é uma visão muito reducionista. Uhum. É muito, mas muito reducionista, porque o potencial das histórias atravessa. É uma. Achar, não, é só ler uma historinha, não. A história atravessa a gente, e a história emociona a gente, a história movimenta a gente. A gente só tem que aprender a ouvir também a história, né? Porque eu acho Sim. que nos dias de hoje a gente não ouve a história. Uhum. A gente vai assistir um filme e a gente não entra no filme, sabe? E eu já há bastante tempo, tudo que eu leio, vejo, eu fico tentando me identificar no que aquilo vai mexer na minha vida, entendeu? Uhum. No que eu estou acessando ali que pode movimentar de uma forma positiva a minha vida, entendeu? E eu procuro fazer isso com os meus filhos, sabe? O filme, a gente discutir o que te tocou, o que te mexeu com você. E já tive histórias que a gente discutiu aqui que foram muito. Mexeram muito, sabe, com eles. Sim. E, aliás, é uma coisa que Gerando reflexão. eu tenho muita vontade de trabalhar com adolescentes com histórias, entendeu? Eu acho que é uma ferramenta com adolescente, assim, perfeita. Eu sou muito. Eu gosto muito da ideia, sabe? Eu me dou muito bem com adolescente, eu sei falar como eles, sabe? Eu consigo acessar. Aí vem do meu histórico, do meu background de vida mesmo, né? Mas assim, eu digo que eu sou uma mãe melhor para os meus filhos adolescentes do que eu era quando eles eram crianças, porque eu não sou uma mãe muito de cuidados, eu sou uma mãe parceira mesmo. Vamos embora, vamos para a rua. E só que eu procuro muito acessar essa parte, sabe, de saúde mental, de ver como eles estão se sentindo. E eu acho que as histórias é uma ferramenta que alcança eles de uma forma que eles nem percebem que estão fazendo, que vão fazer terapia, entendeu? Eles não acham que vão fazer terapia, eles acham que vão receber uma historinha linda que é deles e pronto. E aí quando vê, tá mudando tudo, mexendo tudo, sabe? Por isso que eu te digo, eu acho que essa visão de que história, só contar história, é muito reducionista. A palavra Você sabe que me lembra isso que você está falando, me lembra muito o que o meu professor aqui, o Roy Galor, falava, que a contação de história é só uma desculpa para a gente ter conversas significativas, sim, né? sim, Então, mas é é bem isso. isso, né? É bem Ele tem isso. razão. É bem Muito isso. bem. Quando a gente assistiu o filme Wicked, eu fui para o Uhum. cinema com a minha filha e duas amiguinhas. E no final do filme, a gente sentou para fazer um lanche. Minha filha se emocionou muito no filme. Chorou muito, muito, muito. Todo mundo chorou. E aí, no final, eu sentei com elas fazendo lanche. Eu falei assim: e aí? Qual personagem que vocês mais gostaram? Com qual vocês se identificaram? Qual foi o movimento que vocês perceberam? E a conversa foi tão rica, tão rica. E elas foram falando, e aí acaba falando de sentimento, porque eles têm dificuldade de nomear o que eles estão sentindo, mas acaba falando, deixa a emoção vir à tona, sabe? É muito, muito interessante. Mas é um trabalho para qualquer idade, né? Estou falando Para qualquer especificamente idade. com essa questão dos adolescentes, porque seria mais onde a gente mais veria se contar a história. Ah, não vai ficar escutando contar história, não é isso, não. O que eu quero é depois. A história é a desculpa. História é importante.
importante, a história é importante, mas o que a gente tem que acessar é o que vem depois, entendeu? Sim, sim. Muito bem, Dani, grata, a gente chegou então ao final do nosso encontro e quero agradecer a sua presença, Eu a que generosidade agradeço. de compartilhar a sua experiência. Eu que agradeço a oportunidade de falar desse trabalho tão lindo que você começou desenvolvendo e agora eu quero seguir os passos. Muito bem, grata, Dani. Este foi mais um encontro do Caminhos da Conterapia. Obrigada por acompanhar e nos vemos nas próximas conversas da série.